Hoje vamos mergulhar na filosofia central de um empreendedor, o Tales Gomes. E para entender de verdade como ele construiu o G4, essa potência em educação, é preciso entender uma ideia. A ideia central que guia todas as ações dele. Olha só que forte essa frase. É aqui que tudo começa. O Tales Gomes baseia toda a visão de mundo dele numa única distinção. Uma distinção muito poderosa que ele pega emprestada lá do filósofo Platão. E assim, isso não é só uma teoria filosófica, sabe? Para o Gomes isso é um guia prático. É o que ele usa para tomar cada decisão, separando o que ele vê como dois caminhos completamente diferentes, tanto na vida quanto nos negócios. Então vamos entender melhor esses dois caminhos. Essa distinção é a chave de tudo. Para a gente conseguir sacar cada movimento do Gomes, primeiro tem que entender no que ele acredita, a base do pensamento dele. De um lado tem o aristocrata. Essa é a pessoa que ele considera virtuosa, que pensa lá na frente, no longo prazo. O dinheiro para essa pessoa não é o objetivo final, é só uma ferramenta para construir algo maior, um bem comum. É aquela ideia de pagar o preço agora, sabe? Fazer o sacrifício para colher os frutos lá na frente. É um caminho de coragem, de construir algo que dure, mesmo que seja o caminho mais difícil. E do outro lado, em total contraste, está o oligarca. Aqui o pensamento é o oposto. Curto prazo. O dinheiro é o fim. É o Deus, como diz a citação. É a busca pelo prazer imediato, evitando qualquer tipo de sacrifício de longo prazo. Na visão do Gomes, esse é o caminho da covardia, da gratificação instantânea. Um caminho que, segundo ele, só leva à decadência. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas como é que uma filosofia lá da Grécia Antiga se aplica na prática para construir uma empresa hoje? Bom, segundo ele, tudo começa com os resultados que isso gera. E olha esse número. 74%. Ele ilustra perfeitamente o resultado dessa filosofia. Quase 3/4 do crescimento do G4 Educação vem de indicações. É orgânico. Ou seja, não é um crescimento comprado com um marketing agressivo, que seria o caminho oligárquico. É um crescimento conquistado porque os clientes tiveram sucesso e indicaram. E isso para ele é o resultado aristocrático. E claro, um crescimento assim não acontece por acaso. É o resultado de um processo, um método bem deliberado e de longo prazo. E aqui estão os 5 passos que ele segue para montar uma equipe. Primeiro, a estratégia, depois o plano, estabelecer a cultura. E aí, olha que importante, contratar gente que se encaixe nessa cultura para só então desenvolver essas pessoas o tempo todo. É um método em que a cultura e a missão vêm antes do lucro imediato. E aqui ele vai mais fundo. Ele argumenta que a empresa é um espelho do líder. E ele usa o próprio exemplo de forma bem pessoal. Ele diz que o G4 da época em que ele era festeiro era uma coisa. Já o G4 de agora, do Tales católico, casado, que vive para a família, é outra completamente diferente. A ideia é que a empresa amadurece e se torna mais ordenada conforme o próprio líder amadurece. Mas de onde vem tudo isso? De onde ele tirou essas ideias? A resposta não é simples. Ela está na história de vida dele e no que a gente pode chamar de a caixa de ferramentas intelectual que ele foi montando ao longo do tempo. O caminho dele foi tudo menos uma linha reta. Ele veio de uma origem humilde e uma figura-chave foi o patrão da avó dele que o orientou, falou sobre filosofia, história. Depois, um evento marcante. Ele foi pai aos 15 anos e isso o empurrou para o empreendedorismo. A partir daí, ele mergulhou de cabeça nos estudos de filósofos como Aristóteles. E, mais recentemente, passou por uma conversão ao catolicismo, sendo muito influenciado por São Tomás de Aquino. É uma jornada moldada por dificuldades, por uma busca por conhecimento e também por uma transformação espiritual. E dessa caixa de ferramentas dele sai um conceito central, a entropização. É uma ideia que vem da física, mas que ele aplica em tudo. Basicamente, diz o seguinte: tudo que existe, naturalmente, tende à decadência, ao caos. A tendência natural das coisas é se desorganizar. Então, para lutar contra isso, é preciso aplicar forças anti-entrópicas, ou seja, criar ordem, estrutura, de forma consciente e constante. Sem esse esforço, seja num negócio ou na sociedade, a coisa toda desmorona. E essa filosofia toda não fica só dentro da empresa, ela transborda e é justamente ela que serve como base, como justificativa para as ações públicas dele mais recentes. Ações que, aliás, geraram bastante controvérsia. Basta. Foi essa a palavra que ele usou para descrever o sentimento. Um ponto de virada, sabe? Aquele momento em que ele sentiu que não dava mais para ficar parado, que era preciso agir contra o que ele enxergava como uma decadência da sociedade. E o que disparou essa reação foi um incidente com um comentarista conservador nos Estados Unidos.
O Tales viu naquilo o resultado perigoso da polarização política, da desumanização de quem tem uma opinião diferente. E na fala dele, ele se projeta naquela situação dizendo que ele poderia ser esse cara, que ele se viu ali, junto com outras pessoas que ele descreve como homens e mulheres de coragem. Então a resposta dele foi criar um movimento. Um movimento com o objetivo claro de responsabilizar as pessoas pelo que ele chama de retórica extremista. E aqui ele conecta tudo. Para ele, esse movimento é uma força anti-entrópica, uma tentativa de trazer ordem para o que ele vê como o caos social da polarização. Então, depois de passar pela filosofia, pelo negócio, pela posição pública dele, tudo isso parece convergir para uma única escolha fundamental. E a questão que fica é essa. No fundo, toda a estrutura de pensamento do Gomes provoca uma reflexão. As escolhas feitas, sejam na vida ou nos negócios, estão construindo o quê? Um castelo de pedra, sólido, duradouro, ou um castelo de areia, pronto para desmoronar na primeira onda? É um questionamento sobre se as ações estão baseadas em virtude de longo prazo ou em ganhos imediatos. Fica aí esse pensamento final, bem provocador, sobre o tipo de legado que está sendo construído.